bastante conhecido de todos nós, que se encontra lá em Josué, capítulo 1, em uma ordem dada pelo Senhor, o nosso Deus, a Josué, dizendo: passa esse Jordão, passa esse Jordão. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 9 e ouvir aquilo que Deus tem para ministrar aos nossos corações essa tarde. Assim como você está assentado mesmo, mas acompanha a leitura conosco, você que está em casa, pegue sua Bíblia também, né? Que é para nós a palavra de Deus, que é para nós a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, que é para nós algo que é mais gostoso que o mel e o destilar dos seus favos, porque é a palavra do Senhor, o nosso Deus. Assim está registrado no livro de Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Passa este Jordão. Nós passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, problemas surgem, né, na nossa vida sem que estejamos esperando. E eles vêm de surpresa mesmo, né? Como aconteceu aqui nesse caso com Josué. Lá em Deuteronômio capítulo 34, no verso de número 7, diz assim: tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. É surpresa. Ele estava com 120 anos. Eu já estou usando óculos, né? Moisés não precisava disso, né? Seus olhos estavam enxergando, tanto os olhos espirituais quanto os olhos físicos estavam vendo tudo muito bem. E o povo estava, né, tendo ali diante dos seus olhos seu grande líder, Moisés. Seu vigor também, né? Ele era uma pessoa vigorosa, uma pessoa cheia de ânimo, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa sempre pronta, né, para ouvir a voz do Senhor, para chamar o povo, para dirigir o povo, para reclamar do povo, para dar bronca, né? Ele estava sempre ali, né? Mas de repente, um dia, o Senhor decide que ele deve deixar o povo. E aí então Moisés sobe para conhecer o lugar onde o povo vai, mas que ele não irá. E ele contempla toda aquela terra.
E o Senhor diz: mas você, Moisés, não vai. Você vai ficar por aqui. Você vai comigo para a eternidade. E aí, depois que o Senhor leva Moisés para junto de si, aí então ele vem ter uma conversa com aquele que é o sucessor de Moisés, aquele que não saía lá da porta, né, da tenda, que estava sempre ali na porta da tenda, porque era o companheiro inseparável de Moisés, né? Josué, filho de Num. E aí o Senhor fala com ele. O Senhor vem conversar com ele. A situação com Moisés não era fácil. Agora, sem Moisés, imagine o que deve ter abatido o coração de Josué naquele momento. Não era só o fato de perder um líder, né? Era o fato de perder para ele, era um pai. Era o fato de perder para ele um companheiro de fé. Era o fato de perder para ele a referência da vida dele, né? Mas aconteceu. E aí então o Senhor vem para conversar com Josué. E no versículo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Aí então é o Senhor que vem conversar com Josué. Depois desse triste acontecimento. Mas, amados, nós vivemos o nosso cotidiano e os problemas surgem. E uma das coisas que não pode acontecer conosco é ficarmos paralisados ou nos sentirmos impotentes diante daquilo que está para nós enfrentarmos. E foi exatamente isso que o Senhor foi ao encontro de Josué para dizer para ele: olha, você não pode parar. Você não pode ficar parado aqui. E nem esse povo pode ficar parado aqui. Esse povo não foi tirado lá do Egito para ficar perdido no deserto. Esse povo saiu com um propósito. Esse povo saiu com uma missão. Esse povo saiu com uma meta. E isso precisa ser cumprido. Assim também é conosco, amados irmãos. Nós vamos observar que os problemas vão surgir como foi com Moisés, de uma hora para outra, né? E nós só precisamos ver os meios com que vamos enfrentar, e sejam eles grandes ou pequenos. É conosco, é comigo, é com você que está vivendo esse problema. Não é com outra pessoa que vai resolver, é com você mesmo. Então você só precisa se posicionar como você vai passar por ele. De que maneira você vai enfrentar esse problema. Mas a ordem do Senhor, eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida, não sei qual o problema que você está passando, o que é que você está vivendo, mas eu quero dizer que isso é com você mesmo. Como o Senhor disse para Josué, como o Senhor disse para Josué, é com você. Passa esse Jordão. Passa esse Jordão. É com você. Então você vai passar. Você vai vencer. Né? Você vai suportar, sim. Não é pesado demais. Não é impossível. Porque o Senhor nos convida já, né? Vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor nos alivia. O Senhor está sempre conosco. Ele nos ajuda. E nós fomos chamados também, como Moisés, como Josué, para estar aqui sobre a face da terra, mas para fazer a diferença. Não fomos chamados para viver uma vida qualquer, não. Nós fomos chamados para viver uma vida ímpar. Uma vida abençoada pelo Senhor nosso Deus. Uma vida de companhia. Uma vida da presença de Deus constante no nosso dia a dia, nos orientando, nos dirigindo. E nós vamos observar isso aqui nesse texto. Então, em primeiro lugar, ele diz, olha, sai.
você precisa sair. Não pode ficar paralisado diante dos problemas, das lutas, das dificuldades, o que estiver na frente. Você precisa sair do lugar onde você está. Não fique acomodado, nem se deixe acomodar, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando assim para mim: ah, pastor, meu marido está com um problema e ele não quer mais se movimentar, não quer mais se locomover. Eu disse, mas você não pode, a senhora precisa encontrar meios de motivá-los a se movimentar, a andar, porque senão a pessoa vai atrofiando cada dia mais. Aí ela falou para mim assim: é disso que eu tenho medo. É disso que eu tenho medo. E o Senhor disse para Josué: vocês têm que sair. Vocês não podem ficar parados aqui não. Senão vocês vão se acostumar com essa situação em que vocês estão. Vocês vão se acostumar com a situação horrível em que vocês estão e não vão prosseguir até o propósito de Deus para a vida de vocês. Então não se acomode. Não fique acomodado. Lembre-se da ordem do Senhor para Josué. Se levante, saia do lugar onde você está, né? Em frente, você tem que passar esse Jordão, e você vai passar esse Jordão. Por que motivo? Vamos lá, o versículo de número 3. Você tem uma promessa, né? Se você já leu a Bíblia toda, você já pôde observar que na Bíblia tem mais de 8.000 promessas para o povo de Deus. São muitas as promessas de Deus para aqueles que creem no seu nome. E aqui ele diz o seguinte para Josué: olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como prometi a Moisés. Existe uma herança de Deus. Deus deixou uma promessa para Josué. E ele precisava ter essa promessa bem certa ali no seu coração, bem colocadinha e assentada ali no seu coração. Imagine você que onde ele colocasse a planta dos pés dele, a partir daquele momento, né, era o lugar já onde o Senhor estava dando para ele como herança. Às vezes é difícil acreditar, né? Tem um ditado, né, popular que diz assim: quando o milagre é grande, até o santo desconfia, né? Às vezes é difícil para nós acreditarmos que exista tantas bênçãos no Senhor para as nossas vidas. Mas eu quero dizer para você que existem copiosas bênçãos para a sua vida. E para Josué ele diz: olha, onde você colocar a planta de seus pés, você pode até ter dificuldade para crer, mas eu tenho dado para vocês. E o Senhor também tem grandes bênçãos para todos nós. E lá no versículo de número 5, ele diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Dá para entendermos que o Senhor está dizendo assim: olha, na vida, na caminhada de um servo de Deus, nunca vai existir a fraqueza. Nunca vai existir o desânimo. Nunca vai existir o impossível. Nunca vai haver barreira intransponível. Nunca vai ter Jordão que você não possa atravessar. Porque é uma promessa do Senhor também para Josué naquela ocasião. Ninguém vai poder te resistir, Josué. Fique tranquilo. Mas pastor, isso aqui é lá do Antigo Testamento. Verdade, é lá do Antigo Testamento, o Senhor falou para Josué. Mas depois que ele ressuscitou, ele falou para os discípulos. Ele falou assim: olha, eu vou estar com vocês todos os dias de suas vidas. Amém? Você precisa de mais alguma coisa? Não. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus está preparado para tudo. Quem tem Deus consegue vencer esse Jordão que está aí pela sua frente. Não tenha receio, né? E depois, amados irmãos, ele nos ensina também que quem confia no Senhor nosso Deus, quem serve ao Senhor nosso Deus, tem que caminhar com os olhos lá na frente.
A Bíblia nos diz o seguinte, olha, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos ensina que nós enxergamos perto, mas nós enxergamos também lá na frente. Josué não poderia orientar o povo olhando tão somente ali perto, olhando tão somente por aquilo que eles estavam conquistando. Eles precisavam ter os olhos lá na frente, né? Olha lá para o poente do sol, está vendo lá onde o sol está se pondo, né? Lá será o limite, o seu limite. Então, para nós, você consegue imaginar? Nós temos aqui, né, um pôr do sol maravilhoso, Dona Dilma, que gosta muito de ficar anotando, né, olhando. Nós temos um pôr do sol maravilhoso. Mas você pode imaginar onde ele termina? Onde é? Né? Esta é a esperança que o Senhor colocou no coração de Josué a respeito da terra onde ele ia possuir. Sem limites. Ninguém vai poder te resistir. Pode seguir. Agora você pode imaginar que pela fé também nós fomos chamados desta mesma forma. E o nosso limite é o céu. Nosso limite é a eternidade. Porque esta é a visão que o Senhor nos deu e que João nos dá lá no livro de Apocalipse, né? A eternidade, os céus, o trono de Deus, as moradas do Altíssimo. Então, não fique olhando pertinho não, para os problemas. Você pode observar uma coisa, você olhar, né? Esse copo aqui, ele é de um tamanho, mas se eu olhar esse copo lá em cima do carro do seu Ivo, ele fica menor. Como aquele pai que foi explicar para o filho o tamanho de Deus. Ele mostrou para o filho um avião lá no céu. Você está vendo o avião ali, filho? O avião que você está vendo assim é igual a Deus. Quando nós olhamos aqui de longe, né? O avião é pequenininho, mas ele levou o menino lá no aeroporto. E quando aquele avião desceu, aquele avião enorme, com aquelas turbinas, com todo aquele barulho, o filho olhou para o pai e falou: pai, que tamanho que é esse avião? Assim, assim. Quando nós estamos longe, fica pequenininho, mas quando nós estamos perto, é enorme. Você precisa aprender a olhar os seus Deus de perto, mas os seus problemas com os olhos lá na frente, sabendo que Deus está com você para ajudar a vencer a cada um deles. E para saber que você tem uma promessa de vitória, uma promessa de bênção, e você não pode se desvencilhar dela de forma nenhuma. Creia, em nome de Jesus. Olhe lá para frente, não fique olhando para o problema, que ele se agiganta diante de você. Olhe lá para frente, olhe por cima, olhe pela fé, olhe com a visão de Deus. Não com a visão do homem, olhe com a visão de Deus. Servos de Deus que olharam com a visão de homens, eles disseram para Deus que eles não seriam capazes. Só dois, lembrando. Jeremias, Senhor, eu de jeito nenhum. Né? Gideão, não, eu de forma nenhuma. Não olhe com os seus olhos, olhe com os olhos de Deus. Aquilo que Deus pode fazer. Também, amados irmãos, é necessário em tudo isso, né, em 3 versículos o Senhor vai lembrar aqui disso. Você precisa ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso, seja forte e corajoso. Versículo 6, versículo 7 e versículo 9. Porque não basta você simplesmente conhecer de Deus, falar a respeito de Deus e conhecer as promessas de Deus. Tem muitas pessoas que elas precisam ser curadas não de uma enfermidade física, né? Não de um problema que ela está passando, né? Mas ela precisa ser curada no seu emocional, nas suas forças, na sua coragem, na sua vontade, no seu desejo de realizar as coisas. Aí você olha para a pessoa e diz: estou sem coragem hoje, estou desanimado hoje. Hoje eu não estou muito bom, não. Não adianta você ter um Deus
Não adianta você conhecer as promessas, não adianta você conhecer a palavra, se você não tiver ânimo para seguir em frente. Você precisa ter ânimo, né? E veja bem o exemplo que o Senhor dá aqui a respeito de Moisés. Ele tinha 120 anos, mas ele não tinha perdido a visão e nem o ânimo, e nem o vigor. Então nós precisamos ser servos de Deus vigorosos, ativos, prontos, preparados, né? Sabendo que o Senhor está sempre ali conosco. Então seja forte. Você, meu irmão, minha irmã, seja forte. Não importa a dificuldade, seja forte perante essa dificuldade, perante essa luta. Seja corajoso, não tenha medo. Em frente. Diga como o apóstolo Paulo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. É assim que nós caminhamos. E é assim que o Senhor exorta aqui a Josué. E eu quero concluir, amados irmãos, nessa palavra, quando ele diz que Josué deveria fazer tudo isso, mas ele não deveria esquecer da palavra do Senhor, o nosso Deus. Não se esqueça da palavra do Senhor, nosso Deus, de forma nenhuma, Josué. Sabe por quê? É exatamente ali na palavra de Deus que nós vamos encontrar aquilo que nós precisamos para viver no nosso dia a dia. Você quer ser renovado no físico, espiritual e emocional? Leia a palavra do Senhor nosso Deus. E eu quero concluir esse texto aqui, lendo exatamente um trecho da palavra do Senhor nosso Deus, que mostra tudo isso que nós vimos aqui, que nós conversamos. E aí ele diz no versículo 4, não cesse de falar desse livro, não cesse de falar da palavra, não cesse de dizer o que está escrito na palavra. Vai lá, né, e ensina esta palavra para as pessoas que caminham com você, para esse povo que está caminhando com você, para a sua família, na escola dominical, para os seus vizinhos. Ensina essa palavra, né? Lá no Antigo Testamento, com relação às crianças, né? Ele usa o termo, né, inculca, né? Como se pudesse, abre a cabeça, coloca lá dentro, né? Inculca esta palavra, né? Coloca esta palavra lá dentro do coração, da mente das crianças, né? E de todas as pessoas, né? Ele dizendo, não cesse de falar desse livro, antes medita nele de dia e de noite. Aí o Salmo 1, né? O bem-aventurado feliz é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, né? E o que é que você pode meditar na palavra do Senhor nosso Deus? É um salmo muito conhecido de todos nós. Eu quero concluir com esse salmo, o salmo de número 91. Lembrando alguns versículos dele, para que você saiba as promessas, né? Nós falamos sobre as promessas do Senhor nosso Deus para as nossas vidas. E agora eu quero dizer para você que o Salmo é promessa de Deus não somente para o povo de Israel, mas os Salmos também é promessa de Deus para os nossos dias, né? Porque o Senhor disse que estaria conosco, né? Então no Salmo 91, eu quero deixar com você aqui, né? O verso de número 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus te dá livramento. Creia nisso. Ele cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. Quando acontece uma tempestade, a galinha aninha os seus pintainhos debaixo de suas asas, e acontece o que acontece, ela pode morrer, mas ela não deixa os seus filhotinhos perecer. Deus cuida de cada um de nós, amados irmãos. Ele nos cobre, Ele nos protege. O salmista está dizendo, lá no versículo número 5, não te assustarás do terror noturno. Você não vai ter medo de nada, nenhum terror noturno, né? Nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas. Aí ele diz assim, ó, caia 1000 ao teu lado, 10.000 caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, né? E você não vai ser atingido. Pode isso? Pode, porque é a promessa do Senhor para a minha vida, para a tua vida. E nós temos visto no nosso dia a dia.
Quantas pessoas, né, que estão desesperados, mas aquele que confia no Senhor, ele está sempre firme, ele está sempre forte, ele está sempre ali pronto, ele está sempre guardado, amparado pelo Senhor. Somente com os teus olhos orarás e verás o castigo dos ímpios. E lá no versículo 10, nenhum mal te sucederá. Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso: livra-nos do mal. E o salmista está dizendo: olha, nenhum mal vai chegar até você. Praga nenhuma vai chegar à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. O Senhor deu ordem para os anjos te guardar. Tem uns irmãozinhos que dão muito trabalho para os anjos, né? Tem uns irmãozinhos que dão trabalho para os anjos, né? Mas não tem problema, eles receberam ordem para guardar, para cuidar, então eles estão sempre ali, né? Eu digo isso porque nós oramos pelas pessoas, né? E tem uns irmãozinhos que nós temos que orar um pouco mais, né? Um pouco mais, porque eles dão um pouco mais de trabalho para os anjos. Mas os anjos do Senhor não desistem. Quer dizer para você, olha, os anjos do Senhor não desistem de você, porque eles receberam uma ordem do Senhor, o nosso Deus, para cuidar de você. Foi isso que o Senhor falou para Josué. Tem uma promessa, Josué, para a sua vida: segue em frente, passa esse Jordão, né? Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra. Você já imaginou o cuidado de Deus para com as nossas vidas, né? Versículo 14: porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. A mim se apegou como? Com amor. Não foi por acaso, foi por amor que Deus se apegou a nós. E nós nos apegamos a Deus por causa desse grande amor. E Ele é que nos guarda, Ele é que nos livra, Ele é que nos leva a passar esse Jordão que está aí para você passar. Passa esse Jordão, não importa o tamanho dele, não importa quem seja ele, passa. O Senhor é contigo para te dar esse livramento. E verso 15 ele diz assim: ele me invocará e eu lhe responderei, né? Então tenha certeza, esse é o nosso Deus. Amém? Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de promessas. E o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. E nós estamos, ó Deus, agradecidos, Pai, porque o Senhor está conosco diante do Jordão que temos que passar. E o Senhor não permite que nós passemos sozinhos, mas o Senhor está sempre conosco. E o Senhor nos conduz em vitória sempre. E nós só queremos, ó Deus, louvar, exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor, pelos Teus cuidados sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, abre os olhos dos Seus servos, para que eles vejam além desse Jordão que eles têm pela frente. Eles vejam, ó Deus, a vitória que o Senhor já tem trazido para eles, por intermédio de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém.